Aporofobia é um termo criado pela escritora e filósofa espanhola Adela Cortina. Ela representa a repulsa, o medo e o desprezo aos pobres e aos menos favorecidos. A palavra foi usada pela primeira vez nos anos 90 e tem ganhado força após denúncias feitas pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, em 2018. Esse conceito foi cunhado pela filósofa Adela Cortina e nós temos procurado também atualizar esse conceito a partir das vivências no Brasil. Um dos pontos mais vistos é a da intervenção hostil na arquitetura, que está sempre muito presente, e a aporofobia como um todo. Aliás, o Brasil, nesse momento, é o retrato da aporofobia. Por exemplo, o rechaço aos nordestinos, a rejeição aos pobres, a população em situação de rua. Então, o Brasil é um exemplo completo de aporofobia. A aporofobia é um sintoma de uma sociedade desigual e a arquitetura hostil é um sintoma de hostilidade que mostra a não hospitalidade. Então, onde tem muita hostilidade é porque não tem hospitalidade. A aporofobia se manifesta de diversas formas, principalmente na arquitetura. Os blocos de concretos, barras de ferros, em bancos, lanças, vidros e pedras são colocados com a justificativa de embelezar a cidade, quando, na realidade, a arquitetura hostil serve para evitar que a população de rua se aproxime ou se abrigue em determinados locais, rejeitando, discriminando e violentando sua existência. Acho que a arquitetura hostil é uma expressão meio contemporânea, né, para traduzir uma percepção contemporânea também, mas de algo que no fundo não é tão recente assim, já existe há muito tempo, sempre existiu talvez de alguma maneira, mas que é para traduzir uma série de disposições físicas das construções, dos edifícios e também ao mesmo tempo, no fundo, algumas medidas de caráter administrativo, às vezes relacionadas a um bem privado, a um edifício, a um condomínio, às vezes relacionadas a um tipo de ação do poder público no espaço da cidade, né? E que está muito relacionada também ao crescimento das cidades, à intensificação dos conflitos dentro das grandes cidades, ao surgimento de um grande contingente de pessoas excluídas, né, e cuja presença no espaço público, de uma forma não convencional, digamos assim, começa a despertar o interesse, para não dizer o desconforto, ou para não dizer a repulsa, ou para não dizer o ódio, ou para não dizer uma série de outras atitudes negativas, né? Mas enfim, a arquitetura hostil ela traduz uma reação de defesa no sentido bastante individualista, né? Ela obviamente está muito ligada a todo um aspecto individualista da nossa cultura, né, social, cultural, dominantemente, né? Claro que não estou falando do egoísmo de indivíduos mais egoístas, outros menos egoístas, estou dizendo do princípio egoísta um pouco da nossa sociedade, né? Da propriedade privada, de defender aquilo que é seu, conquistado a duras penas, etc. e tal. E o que é curioso é que acaba que o poder público acaba interiorizando e adotando também essa perspectiva, né? Através de algumas medidas administrativas mais gerais. De qualquer forma, assim, a arquitetura hostil se você pesquisa sobre a arquitetura hostil, você vai encontrar muitas coisas um pouco caricaturais, né? Até algumas a gente teve a ocasião de compartilhar, assim, umas imagens e tal. Você encontra muito na internet coisas que, entre aspas, a gente pode considerar como engraçadas, na verdade são extremamente violentas, agressivas, mas que são tão ridículas, tão absurdas, tão despropositais, que acabam virando memes quase, né? Bom, então assim, você tem formas bastante antigas já, né? Obviamente você poderia lembrar dos castelos, das muralhas, das arquiteturas hostis e dos dispositivos associados às arquiteturas hostis que fazem parte da arte da guerra, de defesa do ataque e defesa das fortalezas, e de jogar óleo, jogar pedra, tudo isso faz parte um pouco desse repertório arcaico do ser humano em relação a essa questão de expulsar ou separar ou impedir o acesso de pessoas ou grupos de pessoas consideradas indesejáveis.
O Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe, fundada em São Paulo, em 1996, por iniciativa de Ernesto Oliveiro e Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Localizado nas instalações da antiga hospedaria de imigrantes, o Arsenal é habitado pelo CERMIG, Fraternidade da Esperança, a comunidade de casais e consagrados, fundada em 1964, na Itália, pelo próprio Ernesto Oliveiro e por sua esposa, Maria Serrato. Há 25 anos, a porta do Arsenal da Esperança abre diariamente para 1.200 homens que se encontram em dificuldades, o assim chamado povo em situação de rua, jovens e adultos que sofrem pela falta de trabalho, casa, alimentação, saúde e família. Eu me chamo Padre Simone Bernardi, sou italiano, por isso este sotaque de gringo, mas moro no Brasil há 17 anos e faço parte de uma comunidade que se chama CERMIG, Fraternidade da Esperança, que fundou esta casa, o Arsenal da Esperança, em 1996. Então, eu cheguei no Brasil há 17 anos, mas o projeto do Arsenal da Esperança existe há 26 anos e tem uma origem italiana também, faz parte de uma comunidade que hoje está no Brasil, na Itália e na Jordânia. Falar de família é algo muito forte, não é? Eu seria presuntuoso por minha parte de dizer que o Arsenal oferece uma família. Talvez seja o nosso ideal, mas antes de usar a palavra família, a gente tem que satisfazer a outras demandas, não é? Só que, e talvez seja esta a resposta, se eu aqui te ofereço comida, porque todos aqueles que batem na nossa porta, um dos motivos que os traz aqui é: não tenho lugar onde dormir, não tenho lugar onde me alimentar, não tenho lugar onde tomar banho. É básico que a pessoa procura. Mas ela e qualquer pessoa espera sempre algo a mais. Mas não o que vou ganhar, algo a mais no sentido: a comida é boa, a roupa de cama é limpa, o chuveiro funciona. Este a mais é um gesto de respeito, ou, sem abusar desta palavra, também de amor. Então, através daquilo que é básico, você começa de novo a comunicar para a pessoa que ainda tem alguém que está torcendo para ela, que está apostando nela. Tem uma coisa: quando uma pessoa é acolhida no Arsenal, não significa que ela já deixou completamente a situação de rua. É verdade que ela passa a ter uma casa, mas a rua, sobretudo para quem a vive há muito tempo, não sai de você porque você tem uma vaga num lugar. É a vivência que te moldou. Viver na rua significa que o seu armário é num bueiro, na copa de uma árvore. Você toma banho porque quando chove, né, a água se canaliza para ir na boca de lobo e você aproveita daquela água para se lavar. Para fazer xixi você tem que procurar um lugar, porque você não tem um banheiro, não tem grana para entrar num barzinho e tomar um café. Quer dizer, tudo isto te marca no seu rosto. A gente tem um rosto diferente porque eu dormi numa cama e tomei banho hoje de manhã e tomei café. Mas se eu não faço isso por uma semana, o meu rosto muda e o meu interior muda também. Poderíamos falar um pouco mais sobre a falha dos direitos humanos em relação aos nossos irmãos em situação de rua? Então, a pessoa é a pessoa que é negada em tudo, desde as suas necessidades básicas, como acesso à água potável, à alimentação, à higiene, as crianças terem um brinquedo, terem a alegria de brincar. Ontem me chamou muita atenção que nós levamos para o café da manhã peras. E um menino de acho que 6, 7 anos, ele não sabia o que era. Ele perguntou: o que é isso? Você comeu pera ontem? Vocês estavam lá no café? Não estava? Você estava, Leão? Comeu pera ontem? Você comeu pera? E o menininho, não é esse aqui, o outro, não sabia o que era aquilo. Ele perguntou: o que é isso? Não sabia nem o nome. Numa cidade como São Paulo, em determinadas regiões da cidade, as crianças crescem e veem uma pessoa de rua como vê uma árvore. Quer dizer,
estou acostumado, é normal. Só que não é normal. E nós não podemos aceitar que isso seja normal. Acho que esta é a luta, desacostumar o nosso olhar àquilo que a sociedade já normalizou. Mas a sociedade sou eu, somos nós. Então, primeiro isto, não é? Acho que a luta contra si mesmo para se desarmar daquilo que já está naturalmente armado. A pessoa está na rua, não é um problema meu, não sou eu, não é ninguém da minha família. Só que é um ser humano, é alguém que faz parte desta sociedade, por quanto eu defina ele de marginal, está aqui. A sociedade vende um estilo de vida onde o bem-estar é isto, é ter todo o conforto. Mas quem vive bem numa cidade com 40 mil pessoas em situação de rua? Como é que eu posso estar bem passeando no centro de São Paulo? Me diga. Não está bem uma sociedade que expulsa alguém ou marginaliza alguém. É uma sociedade doente. Se eu não me coloco no lugar do outro, o mundo não rola, não flui, não ama, não respeita. Porque, claro, vale apontar o dedo contra o poder público? Vale. Temos que fazer isso? Temos. Mas talvez o esforço, porque nós somos uma organização da sociedade civil, é também enxergar um pouco o que nós fazemos como cidadãos. Então, não é fácil resolver esta questão. Não é. Acho que não muda por uma lei. Ainda que terá uma lei, eu não mudo por decreto. Eu mudo porque entendo alguma coisa na vida, não é?